Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trade Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal, a gente acabou atrasando, já é dia 6 de fevereiro de 2026, já é sexta-feira pela madrugada, são 1h31 agora. Rapidamente aqui pelas três principais bolsas. Ontem tivemos aí, pessoal, um dia bastante pesado, né? Todos os mercados acabaram caindo, com ênfase no Bitcoin, chegou a cair próximo aí de 14%. Tivemos um recuo em S&P de 1,23, Dow Jones 1,20 e Nasdaq pouco mais acentuado de 1,59. Nós não tivemos nenhum evento econômico no calendário norte-americano. Vindo para o Bitcoin, pessoal, confirmando a queda com vocês, 14% de baixa em um único dia. Um dia extremamente volátil, pessoal, bastante volume, principalmente vendedor, ou quase que 100% vendedor. Tivemos aí pouquíssimas retrações ao longo do dia, basicamente movimento totalmente verticalizado em blocos, nos trouxe aí essa formação de candlestick. Atualmente o preço a mercado aqui para nós, 64.783 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise e quais são as perspectivas aí de movimentação do preço, pessoal. Agora pela madrugada, durante o dia e, se houver necessidade, a gente retorna à noite ou somente na segunda-feira aí com as atualizações. Então a ideia vai ser trazer aqui um cenário, um panorama, né, os principais pontos e aí tentar auxiliá-los ao que tange as possibilidades de movimentação no preço. Fechado? Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, nós tínhamos aqui um mini ponto de decisão, tínhamos o mercado respeitando por parte dos compradores essa marcação de suporte diagonal. O principal ponto aqui, pessoal, era aguardar se de fato teríamos o rompimento desse suporte, né? Nós já não tínhamos, né, os compradores aparecendo, como foi mencionado para vocês nos últimos candlesticks, inclusive analisando no próprio tempo gráfico diário. Então, fatalmente, né, isso iria acontecer, pessoal. Falta de evidências positivas acabam influenciando o outro lado. Os vendedores se serviram no banquete e aí a festa, né, foi bastante interessante, digamos, né, pelo lado deles, obviamente. Então a gente repara, pessoal, que quando houve aí o rompimento, né, houve a busca muito rápida pela região aqui próxima dos 70 mil, né, nós fizemos aí a identificação de lotes posicionados em demasia, né? Ficou basicamente pela madrugada inteira, né, respeitando aqui a região de 70. Posteriormente, né, tentaram desfazer o rompimento, o que é muito difícil, né, pessoal, de concretizar, né, quando essas evidências elas se confirmam, né, fatalmente, né, os compradores, neste caso, iriam conseguir a retomada. É óbvio que a tentativa era iminente, né? Isso foi colocado, né, na observação, porque o mercado, por ser dinâmico e soberano, poderia sim, pessoal, né, recusar preço posteriormente ao rompimento, e aí, um cenário muito positivo, a gente iria buscar, né, níveis superiores. Mas, como de praxe, né, veio o fechamento aí para nós às 5 da manhã deste candlestick, fechando abaixo novamente, volume vendedor. Aí, abertura do mercado norte-americano, os ETFs basicamente dilacerando aí, né, grandes quantidades de lotes fazendo, BlackRock, grandes institucionais. Pessoal, foi um banho de sangue aí tremendo, muita porrada verticalizada em blocos, em sincronia, né? E a gente veio buscar rapidamente aqui a região próxima dos 60 mil, que era o ponto teoricamente mais forte, né? Dentro dessas circunstâncias, né? A gente mencionou alguns pontos aí onde poderiam haver, né, pullbacks, retrações, né? Aconteceram
né, mas de forma bem tímida e não deu muito certo. Acabou buscando aqui a nossa média de 20 períodos nos 3 meses, né, pessoal? Como a gente cravou para vocês na análise passada, né, acabou respeitando aqui um leve suspiro, mas o cenário ainda continua bastante desafiador e a nossa preocupação é a mudança de estrutura, né, analisando em um aspecto macro, tá? Ainda não é o pior dos mundos, mas obviamente vai ligando o sinal de alerta, evidentemente, que for acontecer nos próximos capítulos, tá? Então, pessoal, dando continuidade, a gente vê os compradores tentando aí, né, uma certa retomada, uma certa reação. A gente percebe neste momento é um candlestick onde houve aí a prevalência de volume comprador, inclusive superando, né, os vendedores no candlestick anterior, né, com sua abertura às 5 da tarde. Então isso aqui é um ponto positivo. Teoricamente, né, pela distância do próximo suporte ali para nós na região dos 49, a gente vai colocar aqui na mínima desse candlestick, devido ao que foi apresentado aí para nós nas últimas horas, né, uma força por parte desses compradores, tá? A gente não pode menosprezar o esforço desses caras e também reforçando aqui a média, né, pessoal, dos 3 meses. Então a gente vai fazer essa manutenção até para acompanhamento aqui dos trabalhos. A gente precisa ter referências mais próximas do preço a mercado. Tivemos aí quase que 10 mil dólares de deslocamento de ontem para hoje, né, pessoal? Estávamos aí próximo dos 70, chegamos aos 60 de uma forma muito rápida, né? Talvez estaria, né, esperando aí uma queda de 5, 6%, acabou vindo um pouco mais que o dobro. Então, acabou inclusive se deslocando mais ainda, né, da Nasdaq, como eu tinha mencionado na análise anterior. Isso mostra grande aversão, né, a risco por parte desses grandes investidores. Então, pessoal, primeiro ponto, a gente tem aqui um range conflitado, que seria desde a abertura desse candle até a mínima. Repare que o range, pessoal, conflitado, ele está bastante espaçado, né, devido à alta volatilidade no dia de hoje. Então, a gente requer um pouquinho de cuidado nesse sentido. A gente tem aí praticamente quase 3 mil pontos, né, de área conflitada, então é muita coisa, pessoal. Existem momentos que a gente precisa observar mais, né, do que tentar aí alguma iniciativa, porque justamente o volume ele está muito grande aqui no mercado cripto e obviamente isso precisa ser, né, colocado com bastante destaque. Então, 3 mil pontos aí de range de conflito é muita coisa, mas é o que a gente tem para trabalhar nesse instante, pessoal. A gente não tem muitas outras coisas. Vai ser bastante importante, né, aguardar, inclusive, o fechamento do diário hoje, sexta-feira. A gente ainda tem muitas horas, né, até a definição desse candlestick, né? Talvez ele nos trará aí uma certa luz. A gente tem quase que 19 horas ainda, então assim, tem muita coisa para rolar. Vai ser fundamental o acompanhamento, né, ou a formação final desse candlestick no diário. Sabemos que sexta-feira, a partir das 6, né, tende a cair volume, né, no sábado principalmente. No domingo costuma retornar às 8, mas, pessoal, diante de um cenário tão volátil, né, os mercados aí pegando fogo, ouro, prata, enfim, talvez poderemos ter um final de semana atípico, tá? Isso tem possibilidade diante do que está sendo, né, esses últimos dias, mas obviamente é, é um cuidado especial que a gente precisa ter em momentos como esse, porque a gente precisa de fato, né, de mais evidências, mais condicionantes para, evidentemente, cravar aí uma possibilidade de reação por parte dos compradores,
né, onde que possamos, né, buscar primeiramente essa nova resistência, né, a mais próxima que linkava aqui, né, pessoal, a descendência desses fundos. Então esse seria um primeiro ponto aí de reação, mas a gente tem bastante chão ainda para observar. Não sei, pessoal, se os compradores serão capazes, né, de ir buscar essa região aí de uma forma direta, né, basicamente em sua abertura agora à 1 da manhã, a gente, né, vê aí uma tentativa de reação, mas é muito cedo, né, para a gente cravar essa possibilidade. Então, por isso, o meu conservadorismo ao que tange tentar trabalhar abaixo dessa região aqui da abertura, né, verificar o que teremos de condicionantes aqui, porque justamente está muito espaçado, né, a gente está falando aí, como eu falei para vocês, né, de 10 mil pontos de deslocamento em um único dia. Então, é muita coisa, pessoal, muito dinheiro, um volume descomunal. E a gente torce, né, para que tenhamos no fechamento diário agora de sexta, né, caso às 9 da noite, candlestick, né, onde prevaleça a força dos compradores e, de preferência, com um candlestick evidenciando padrão de força, tá? Isso pode induzir aí os compradores a tentarem uma possibilidade de reação um pouco mais enérgica. E vamos ver aqui, pessoal, como é que tá no semanal. Pois é, né? Bastante pesado aqui, né, pessoal? Tá vendo? Provavelmente até domingo nós não teremos aí uma grande reversão nessa estrutura, né? Pode ser que os compradores consigam ganhar algum terreno, mas evidentemente ainda deverá ficar à mercê dos vendedores a sua formação. De qualquer forma, a gente tem um novo ponto aí de referência, né? Até pela confirmação desse candlestick, né? Além da média, a gente vai tratar também, né, como um ponto de decisão, seja para o rompimento, né, ou a recusa de preço. Então, evidentemente, abaixo dessa região, pessoal, acho que o suporte mais forte que eu verifiquei aqui é próximo dos 49, então são mais 10 mil pontos, muita coisa. Por isso a minha, né, preocupação, evidentemente, poderemos ter aí eventuais retrações, né? A gente verifica aqui a máxima desse mês de abril de 24, mas analisando aí, por exemplo, 6 meses, fica mais evidente, por exemplo, que é a região da mínima aqui, né, pessoal? Onde houve a abertura em julho de 24. Então, pode ser que aqui, né, seja um ponto mais forte, né? Até porque, quando a gente analisa no passado também, pessoal, a gente teve aí algumas aproximações aqui, por exemplo, a recusa de preço, posteriormente, né, o rompimento e aí a manutenção aqui do preço acima, né? Então, para mim os 49 neste momento é o suporte mais forte, né? Tirando aí a região dos 60, porque nós precisamos, né, de mais condicionantes positivas para confirmar de fato uma reação por parte dos compradores, partindo do princípio aqui dos 60 mil. Então é muito cedo. A gente colocou, né, como uma referência, mas estamos muito próximos aqui do preço a mercado. É mais para estudos, de analisar o comportamento do preço, evidentemente, retroagindo, e facilita aqui o nosso entendimento, né? Mas abaixo, aí sim, pessoal, a gente vai ter que fazer alguns traçados aí, procurar alguns encontros, né, de abertura, fechamento, máximo e mínimo de preço. Mas, né, vamos com calma. Isso aí eu vou ver com bastante atenção ao longo do final de semana. E vamos trabalhar com o que a gente tem aqui, né, ver como é que vem aí, pessoal, o fechamento do diário. E utilizando aí como os principais pontos para acompanhamento, seja rompimento e recusa de preço, tanto a região aqui nova, pessoal, como essa marcação aí
né, caracterizando uma resistência diagonal após a confirmação de rompimento, enfim. São os principais pontos, a distância é muito grande, mas é o que nós temos, né, diante de um cenário bastante conturbado, né, e volátil que foi o dia de hoje. Fechado, pessoal? Então vamos trabalhar com esses ranges aí neste momento. E conforme o tempo vai passando, vai atualizando aqui as informações, né, as evidências, e isso vai facilitando mais o nosso entendimento, né, e obviamente vai trazer algo mais cristalino para vocês aí na próxima análise. Beleza? Vamos ver o livro aqui. Se a gente vê alguma mudança muito drástica. Pelo lado dos compradores, pessoal, bem pulverizado aqui, a gente vê a acumulação parte do 61, pessoal. 61 e 60 mil. 60 mil tem muito dinheiro aqui, pessoal. Tem quase 39 milhões de dólares posicionados. Então, assim, perdão. Evidentemente, retroagindo na proximidade, fundamental verificar se de fato esses lotes irão permanecer ou se é apenas um blefe ou intimidação. Aqui no caso dos 70 mil, pessoal, infelizmente eu não consegui acompanhar, já estava muito tarde, então assim, eu não consegui pegar se de fato os lotes eles foram consumidos ou o institucional removeu. Se você acompanhou, quiser compartilhar conosco, fica à vontade para poder comentar aqui no vídeo. Mas aqui é a mesma coisa, a gente tem bastante dinheiro, que é a nossa região marcada, né? O nosso novo suporte, que a gente vai utilizar como referência, e muita cautela nessa região justamente porque está na mesa. E aí mais abaixo a gente vê também alguns níveis, né, com acumulação, mas talvez neste momento não seja tão importante darmos tanta ênfase, né? Vamos tentar trabalhar mais ou menos dentro desses dois ranges, duas marcações aí no gráfico. Obviamente, conforme for atualizando, a gente vai trazendo as novidades. E aqui pelo lado dos vendedores, pessoal, livro também bem pulverizado. A gente vai ter mais acumulação. Ixi, não tem acumulação, pessoal. É um livro vazio. Não vejo aqui nenhuma barreira. Ou seja, seria formidável, né, pessoal? Os compradores começarem a agredir o preço aí novamente. Caminho livre aqui no livro da Binance. É óbvio que a gente não tem acesso aos ETFs, né, ao livro desses ETFs. Obviamente também lá tem muito dinheiro posicionado. Se tivéssemos aí, pessoal, seria quase que 100% aqui de assertividade em tudo que a gente traz para vocês em relação às análises, porque é onde o dinheiro se encontra, né, pessoal? Quando você tem em mente que o follow the money, né, ele funciona não só para trading, né, investimentos e etc., né, você acaba ficando um passo, né, adiante dos demais. Porém, nem tudo é doce. Nós não temos acesso ao livro dos ETFs. Porém, na Binance, que é a maior corretora global, livro bem pulverizado aqui pelo lado dos vendedores, isso aqui facilita muito a vida dos compradores. Agora tem essa questão do cenário global, né, pessoal? Não adianta ter um livro vazio se o cenário ele se encontra em aversão a risco, né, a fuga aí de institucionais, a busca, né, por outros ativos e até mesmo, né, a possibilidade, né, de um começo de um bear market, né, pessoal? O ciclo começou em 2024, a gente sabe que, né, depois do ciclo de alta vem, né, o bear market, e aí todos já conhecem, é venda atrás de venda. Então, assim, talvez não adianta a gente ter também, né, um certo otimismo aqui em relação a um livro vazio, porque o cenário também não ajuda muito, a não ser que venha uma reviravolta, né, políticas monetárias nos Estados Unidos, né, propostas que possam impactar o setor, né, diante do legislativo, enfim, aí são outros 500. Aí pode mudar o cenário da água para o vinho, mas enquanto isso a gente se contenta
com o que temos, né, de forma palpável. Fechado, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise de hoje. Um pouquinho mais tarde aí, já 1h51 da madrugada. Se houver muita necessidade, pessoal, né, fugir um pouco daquilo que a gente trouxe para vocês aqui de cenário, tentando contextualizar, né, no final de semana. A gente retorna à noite, né, trazendo aí um novo overview, né, algo que for bastante relevante. Agora, se não houver necessidade, a gente vai fazer a manutenção dessa projeção. A gente retorna na segunda para poder colher aí as novidades, né, e atualizar todos vocês em primeira mão. Fechado, pessoal? Desejo a você então uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.